Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos. No boletim tem esse papelzinho amarelo com as apresentações da cantata de Natal que o coro estará fazendo ao longo desse mês de dezembro. E os irmãos têm aí, vejam quantos locais, quantas oportunidades. E a ideia é que o irmão possa estar orando a cada dia para que Deus abençoe, Deus derrame graça e que as pessoas que estiverem ouvindo possam entregar a vida ao Senhor e reconhecê-lo como o pão da vida. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, livro de Êxodo, capítulo 3, versos de 1 até ao 5. Abra a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 3, versos de 1 até ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Curve a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra lida, nós te louvamos por esta palavra, nós cremos que esta palavra é a tua palavra revelada a nós, cremos que o Senhor é o autor desta palavra, cremos na inerrância desta palavra, cremos, Senhor, que através dela conhecemos a tua vontade a nós. E agora te peço que em nome de Jesus o Senhor abra nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração para entender tudo quanto o Senhor tem para nós nesta manhã. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, após a sua fuga do Egito e ao apacentar o rebanho do seu sogro nesse monte Horebe, nas cadeias do monte Sinai, Moisés teve uma experiência extraordinária com Deus. De repente, olha o que aconteceu. Um pequeno arbusto diante dele. A sarça é um arbusto do deserto. E esse pequeno arbusto, esta sarça, de repente começou a arder. Mas, para surpresa de Moisés, ela não se consumia. Ela não se queimava. Ela continuava ardendo sem queimar. E Moisés ficou impressionado, impactado. Ele ficou impressionado, impactado com esse evento inusitado. Isso nunca acontecera. E Moisés se aproxima. E de repente Moisés descobre Deus naquela sarça. E Deus fala com Moisés. E Deus tem um encontro extraordinário com Moisés, que viria a mudar para sempre a história da sua vida. Mas eu creio, queridos, que este episódio da sarça que arde e não queima, tem uma lição profunda para a vida de cada um de nós. Eu creio firmemente que o desejo de Deus é que nossas vidas sejam como aquela sarça, ardam e não queimem. Esse é o desejo de Deus. Muitos irmãos têm tido experiências profundas, experiências arrebatadoras com Deus, e começam a arder de forma intensa, mas de repente acabam queimando. Ficam desanimados, perdem todo o ardor,
todo o fervor espiritual, e muitos até acabam se afastando do Senhor e da igreja. Por isso fico às vezes tão preocupado quando alguém chega e diz: pastor, eu tive uma nova experiência. Irmãos, eu gelo por dentro, porque eu temo que ele acabe se queimando. Muitas igrejas têm experimentado o mover maravilhoso de Deus no seu meio, têm ardido de forma intensa e verdadeira, mas de repente acabam queimando, experimentando todo tipo de confusão, dissensão, heresias e muitas vezes até divisão e separação. Eu creio que muitos dos afastados, eu creio que muitos dos desigrejados, para usar uma expressão bem contemporânea, que encontramos frequentemente, com tantas mágoas, com tantas críticas à igreja, são na verdade irmãos que um dia arderam, mas acabaram se queimando. Arderam, mas queimaram. Por que tantos irmãos que ardem acabam se queimando? Por que tantas igrejas que ardem acabam se queimando? É possível arder sem queimar? Esse é o desafio da sarça. É a resposta a estas questões que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã em que celebramos o dia da Bíblia. E o tema que eu quero compartilhar é aquilo que creio que esse texto traz com muita profundidade para as nossas vidas. Se der para aumentar aqui o meu retorno, acho que eu estou meio gripado, obrigado. Segredo de arder sem queimar. Irmãos, esse é o grande segredo de Deus para as nossas vidas. Arder sem queimar. Pastor, isso é possível? É possível alguém arder sem queimar? É possível uma igreja arder e se mantendo ardendo como aquela sarça que não se queimava? Sim, queridos, é possível. Mas existem algumas questões que nós precisamos aprender. Arder sem queimar só é possível se a Bíblia, a palavra de Deus, for o firme fundamento, em primeiro lugar, da nossa convicção doutrinária e da nossa convicção espiritual. Esse é o primeiro requisito para alguém arder e não queimar. É a sua convicção doutrinária, a sua convicção espiritual estar absolutamente calcada na palavra do Senhor nosso Deus. Isso significa que só podemos crer e aceitar aquilo que está na Bíblia. Só podemos crer e aceitar aquilo que está na Bíblia. Abra em Atos 17, versículo 10 e 11, veja. E se surpreenda com a palavra de Deus. Dia da Bíblia. Abra a sua Bíblia. Atos 17, 10 e 11. E veja o que diz lá a palavra de Deus. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Agora veja, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Examinando todos os dias as Escrituras para ver se era assim mesmo, assim mesmo. Queridos, nós precisamos reconhecer a palavra como autoridade daquilo que nós cremos. Paulo estava levando a mensagem, mas Paulo não era autoridade. A autoridade era a palavra de Deus. Não é o mensageiro que é a autoridade é a Bíblia. A Bíblia é a autoridade. O apóstolo Paulo não chegou e disse: vocês precisam crer porque eu, Paulo, estou falando.
Mas aqueles irmãos em Bereia, eles reconheciam a palavra de Deus como a autoridade. Precisamos conhecer e conferir com a palavra aquilo que cremos. O que o pregador está falando está na Bíblia. O que aquele irmão está dizendo está na palavra de Deus. O Senhor no Velho Testamento lamenta e diz: o meu povo se perde porque não conhece as Escrituras. O meu povo é escravizado porque o meu povo não conhece a palavra. Irmãos, há tantos crentes hoje aprisionados, há tantos crentes levados por tantos ventos falsos de doutrina, porque não reconhecem a palavra como autoridade, porque não conhecem e não conferem com a palavra de Deus. Espera aí, pregador, aonde está escrito isso que o senhor está falando? Qual é a base bíblica? Aonde a Bíblia fala sobre isto? Irmãos, se fizermos e se agirmos dessa forma, nossas convicções doutrinárias, nossas convicções espirituais, elas estarão firmes e nós vamos arder, mas não vamos queimar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas, queridos, a nossa convicção deve ser doutrinária e espiritual. Ela significa que só podemos afirmar e pregar aquilo que está na Bíblia. Só podemos pregar e afirmar aquilo que está na palavra de Deus. Abra lá em Gálatas capítulo 1, e versículo 9. E a igreja aos Gálatas, a quem Paulo está escrevendo, é uma igreja que está queimando. E o apóstolo Paulo em Gálatas 1:9, ele diz: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Interessante que Paulo não tinha papas na língua. A gente hoje tem alguns pruridos bem sérios que não podemos ter, meus queridos. Olha a palavra que Paulo usa. Na sua Bíblia talvez esteja uma outra expressão que você talvez nem entenda: anátema. E essa palavra anátema não comunica nada mais para nós de língua portuguesa, porque a maioria não sabe, mas anátema é maldito. Mas é mais do que maldito, é alguém profundamente amaldiçoado, é amaldiçoar mesmo, mandar para o inferno mesmo. Então olha o que Paulo diz: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que essa pessoa seja maldita, que essa pessoa seja amaldiçoada. Irmãos, nós precisamos entender essa verdade. Não é o conhecimento do pregador, não é a fama do pregador que deve impressionar, mas a sua fidelidade à palavra de Deus. Seja quem for, pode ser Billy Graham, seja quem for o pregador. Não, mas ele é muito famoso, ele conhece muito, ele tem todos os títulos. Não importa. O que nos importa é se ele é fiel à palavra de Deus. Não é o carisma, não é a espiritualidade do pregador que deve nos impressionar, mas a sua submissão à palavra de Deus. Muitas vezes somos impressionados pelo pregador. O pregador fala bem, o pregador tem carisma, o pregador se apresenta de uma forma arrebatadora. E a gente imagina: como é que uma pessoa como essa pode falar alguma coisa errada? Esse homem é um homem de Deus. Pois tem sido homens de Deus que têm pregado as maiores heresias. Tem sido homens de Deus que têm desviado igrejas. Tem sido homens de Deus que têm caído no pecado. Tem sido homens de Deus que o diabo tem usado para desviar o povo dos seus rumos e das suas convicções doutrinárias. Não se deixe impressionar por homens de Deus, mas se impressione pela palavra de Deus. E qualquer pessoa que pregue a palavra de Deus com fidelidade e com submissão, ele deve receber o nosso reconhecimento. Cuidado com fama, cuidado com pessoas famosas.
não é a fama, não é o conhecimento, não é o carisma. Ali estava o apóstolo Paulo, diante daquela congregação bereana. Paulo já era um homem reconhecido, apóstolo escolhido, tinha tido uma experiência com o Senhor, mas Paulo não se apresenta a ele com uma autoridade. Eles ouviam a Paulo e eles olhavam, eles conferiam nas Escrituras. Eles não ficaram impressionados com Paulo, mas eles ficaram impressionados com a sua submissão à palavra de Deus. Irmãos, para que uma igreja ela arda e não queime, é necessário que haja fidelidade e submissão à palavra de Deus. Por isso eu sempre disse, particularmente para os diáconos dessa igreja, eu não aceito aquela expressão, estou com o pastor e não abro. Nunca aceitei essa expressão. Você sempre terá que dizer, estou com Jesus e não abro. E enquanto você, pastor, estiver com Jesus, eu estou com você. Mas se você deixar de estar com Jesus, eu lamento muito, mas eu deixo de estar com você. Porque o meu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. E se algum dia eu perder esse compromisso, me tirem desse púlpito. Porque essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. A noiva é do Senhor Jesus. Somos apenas amigos do noivo. Quando perguntaram lá para João, eu disse, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E a igreja, ela precisa ter uma convicção doutrinária e espiritual, fundamentada na palavra de Deus. Queridos, arder sem queimar é possível se a Bíblia, a palavra de Deus, se ela for o firme fundamento do nosso comportamento ético e do nosso comportamento moral. Ética é a justiça de Deus aplicada ao nosso dia a dia. Ética bíblica é a justiça de Deus vivida na prática do dia a dia. É isso que é ética bíblica. E a moral é a moral que vem da santidade de um Deus que é um Deus justo. Nossos princípios, nossos valores devem estar de acordo com a palavra de Deus. Quem quer arder sem queimar, precisa que os seus princípios e valores estejam de acordo com a palavra de Deus. Abra lá em Romanos 12, versos 1 e 2 e veja o que diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Rogo-lhes, peço-lhes, imploro-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Queridos, para arder e não queimar, é preciso que não nos conformemos com os princípios deste mundo. É preciso que não assimilemos os valores desse mundo. É necessário, irmãos, que abandonemos o politicamente correto pelo biblicamente correto. O politicamente correto está acabando com o povo de Deus. Eu não sou politicamente correto, eu sou biblicamente correto. Porque eu tenho descoberto que o politicamente correto é tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor, meu Deus. Não é politicamente correto hoje você disciplinar uma criança. Se você der 2 palmadas na bundinha de uma criança, isso é passível de prisão. Mas o meu Deus, Ele diz, não desvie a vara da criança.
tu a disciplinarás e tu a salvarás em relação à sua vida. Isto é Bíblia. E meus queridos irmãos, eu eduquei os meus filhos debaixo de princípios e valores da Bíblia, e não os valores que o mundo nos oferece. A palavra de Deus, ela tem princípios de autoridade, ela tem princípios de fidelidade. Já ouviram falar no princípio da androgenia? Hoje a tendência é não haver mais, o mundo caminha para uma situação que não haja mais diferença, distinção entre homem e mulher. Tudo uma mesma coisa. O princípio e o valor da Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, com características absolutamente diferentes. A semelhança de Deus os criou. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. A palavra do Senhor tem princípios e valores de autoridade. A palavra de Deus fala da autoridade dos pais sobre os filhos, da obediência dos filhos aos pais. Sabe o que estamos vivendo hoje? Se você dá um puxão de orelhas do seu filho, ele olha e diz: eu vou denunciar você, e você vai ser preso, pai. Eu não sou politicamente correto. A verdade bíblica não é politicamente correta. É a verdade da palavra de Deus. É a verdade da palavra de Deus. Irmãos, se nós não estivermos o nosso comportamento ético e moral de acordo com princípios e valores da Bíblia, nós vamos arder e queimar. Nós vamos arder e queimar. Nós vamos ser levados pelo mundo, nós começamos a nos conformar, a assimilar, e daqui a pouco não há mais diferença. E esse é o projeto do inimigo para as nossas vidas. Por isso, ser cristão nos dias de hoje implica em sofrimento. Se você não está disposto a sofrer, você está no lugar errado. Vá para o mundo. Porque se você estiver com o povo de Deus, você vai sofrer e sofrer muito. E sofrer muito. Ontem conversando com alguém que tinha um posto, um cargo muito alto numa seguradora. Essa pessoa me disse que ela era, à época, líder, uma grande líder. E ela disse: olha, certa vez eu tive um problema sério com alguém, e porque eu ia confrontar essa pessoa com a verdade, alguém me disse: se você fizer isso, você vai morrer. E aquela pessoa que conhece o Senhor, ela disse: eu morro, mas eu não abro mão dos meus princípios e dos meus valores em Cristo Jesus. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui nessa manhã é sério para vocês e para mim. A partir de agora é necessário estar pronto a morrer por amor a Jesus. Eu quero dizer a vocês, vocês vão estar morrendo a cada dia. Vocês vão estar sendo mortos a cada dia. Porque vocês estão assumindo valores e princípios da palavra de Deus. Ah, mas isso é antiquado. Ah, mas isso é anacrônico. Não, isso está na palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. Ela é imutável, ela é eterna. Queridos, nós precisamos calcar o nosso comportamento ético e moral se queremos arder e não nos consumirmos. Nossa postura e conduta devem estar de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Precisamos abandonar os pensamentos carnais. Abra lá em Efésios 2, de 1 a 3, e veja o que diz a palavra do Senhor. Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos.
como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Queridos, nós precisamos abandonar nossos pensamentos carnais que levam a uma postura pecaminosa. Nós precisamos abandonar os nossos desejos carnais que levam a uma conduta pecaminosa. Precisamos calcar a nossa postura, a nossa conduta na palavra de Deus. O texto sagrado diz que anteriormente à conversão, nossos pensamentos eram carnais, nossos desejos eram carnais, fazíamos a vontade da carne, fazíamos a vontade do reino das trevas, e estávamos debaixo da ira de Deus. O Senhor não tinha prazer na nossa vida, mas agora nos convertemos ao Senhor. A nossa postura é diferente, a nossa conduta é diferente. O meu pensamento agora é cativo do Espírito Santo de Deus. O meu desejo agora é cativo do desejo de Deus. O meu desejo agora é fazer aquilo que está no coração do Senhor. O meu pensamento agora é pensar os pensamentos de Deus na minha vida. Agora eu mergulho na palavra do Senhor, agora eu sou imerso na palavra de Deus, agora a minha postura e a minha conduta mudaram completamente. Não sou mais um inconverso, não sou mais um perdido, mas sou salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Meus pensamentos são pensamentos puros, meus pensamentos são pensamentos agradáveis ao Senhor, meus pensamentos são pensamentos que agradam o coração do Pai, meus pensamentos são os pensamentos naquilo que é puro, naquilo que é agradável, meus desejos, eles estão agora ligados ao coração do meu Pai, e eu quero desejar para a minha vida, eu quero desejar para os outros aquilo que o Senhor deseja, e não mais viver na carnalidade. Irmãos, se nós queremos arder sem queimar, nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos mudar a nossa postura, nós precisamos ser diferentes. A grande questão hoje, que nós ainda não entendemos muito bem, é que ser diferente significa perseguição. Ser diferente tem um alto preço, há um custo a ser pago. E a questão, meus queridos, é essa: vocês e eu estamos dispostos a pagar o preço? Irmãos, é muito fácil vir num templo refrigerado, é muito fácil pegar um envelope e dar um dízimo, é muito fácil estar aqui reunidos, levantando mão, cantando, é uma maravilha. Mas o problema vai ser amanhã, quando você levantar e começar a enfrentar aquela hora do rush, é quando você passar pela roleta do ônibus, é quando você chegar na sua empresa, é quando você tiver a primeira reunião de trabalho, é quando você for chamado a fazer algo que você sabe não agrada o coração do Senhor. É quando você for confrontado com algo que não é o que Deus deseja para a sua vida. É ali que o seu comportamento precisa ser visto. E se você se comportar, e se você se postar de forma bíblica, você poderá até ser demitido. Você poderá até ser demitido. Como uma enfermeira lá nos Estados Unidos, que disseram para ela: você não pode falar de Deus aqui dentro. E ela disse: tudo bem. Mas ela não podia deixar de falar do Senhor que mudara a sua Bíblia. Irmãos, ninguém pode nos proibir de falar do Senhor, até porque quem não é do Senhor fala e fala muito. Fala e fala muito. Se você tiver um professor cristão, ele precisa calar a boca. Mas se você tiver um professor espírita, se você tiver um professor macumbeiro, se você tiver espiritualista, se você tiver qualquer outra pessoa, ele fala, ele se veste, ele faz, e ninguém diz coisa nenhuma. Por que será? Por que será que hoje há liberdade para tudo, menos liberdade para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? E os crentes estão ficando acuados.
E nós precisamos entender. Aquilo que uma vez eu disse é uma autoridade. E eu só quero me encontrar com autoridade para falar isso. Por isso nunca mais me chamam, não tem problema. E eu disse, se você viver o Evangelho nessa posição em que você está, sabe o que lhe aguarda? Ele disse, não, a cova dos leões. Não há como vivermos o Evangelho sem ir para a cova dos leões. Essa é a má notícia. Mas tem uma boa notícia. O leão não tem dente. O leão é banguela. O leão é banguela. Ninguém sabe, só nós. Mas você vai para a cova dos leões. Só que até você descobrir que o leão é banguela, você toma um susto danado. Você toma um susto danado. O leão é banguela e não tem fome. O leão é banguela e não tem fome. O leão não tem fome de crente. Aquele leão lá da cova. Mas se prepare. Se prepare. Viver o Evangelho. Ter um comportamento ético e moral. Ter uma postura e uma conduta de acordo com a Bíblia. Nos levará inevitavelmente à cova dos leões. Ou nos levará ao lugar lá onde o fogo é aquecido. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A fornalha te espera, mas 1000 graus não vão derreter você. A fornalha te espera, mas 1000 graus não vão derreter você, porque o anjo do Senhor estará lá dando cobertura para você. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Se queremos arder sem queimar, nós precisamos fundamentar nosso comportamento ético, nosso comportamento moral na palavra do Senhor nosso Deus. Arder sem queimar só é possível, e só é possível, se a Bíblia, a palavra de Deus, se ela for o firme fundamento de nossas experiências místicas e de nossas experiências sobrenaturais. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção. É necessário. Nenhuma experiência mística ou sobrenatural pode estar acima da Bíblia, a palavra de Deus. Por causa disto, as igrejas históricas têm restringido demais. Mas a questão não é impedir as experiências. A questão é você aprender a verdade. A questão é você aprender a verdade. Essa igreja não tem medo de experiência sobrenatural e mística. Essa igreja e esse pastor sabem que existem experiências místicas e sobrenaturais na palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor por isto. Mas nós cremos que nenhuma experiência sobrenatural, ela pode estar acima. Ela pode ser o padrão. Abra a sua Bíblia lá em Colossenses 2. 18 e 19, veja o que diz esse texto. Colossenses 2, 18 e 19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O apóstolo está nos alertando para pessoas que dizem ter experiências místicas e sobrenaturais. Pessoas que contam detalhadamente as suas experiências místicas e espirituais. Mas olha o que diz a palavra. Essa pessoa, ela é carnal. Essa pessoa é uma pessoa orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Eu quero lhes afirmar uma coisa nesta manhã. Quem tem experiências profundas com Deus não conta. Porque experiências profundas com Deus não são para ser contadas. Experiências profundas com Deus são para ser guardadas. São experiências minhas com Deus. Porque se eu contar,
você vai me olhar de forma diferente. Se alguém conta uma experiência mística e sobrenatural, essa pessoa vai ser olhada de forma diferente. As pessoas vão querer tocá-la. As pessoas vão querer dizer, não, esse irmão é o irmão ungido. Não, deixa eu tocar, deixa um pouquinho de suor, deixa eu passar um pouquinho de suor seu no meu rosto. Isso é suor santo. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Queridos, olha, a Bíblia é a Bíblia que determina a origem da experiência. É a Bíblia que determina. Sua experiência mística e sobrenatural pode ter 3 procedências. Toda a experiência mística e sobrenatural pode ter 3 procedências. A mente humana. A mente humana produz experiência mística e sobrenatural. O reino das trevas produz experiências místicas e espirituais e sobrenaturais. E o Espírito Santo de Deus, ele produz experiências místicas e experiências sobrenaturais. É a palavra de Deus que vai determinar a origem. É a palavra do Senhor, é a palavra de Deus que vai me revelar se isso vem do Senhor ou não. É a palavra de Deus, meu irmão, vá na palavra, tem dúvida, vai na palavra, e a palavra do Senhor vai esclarecer você. Mais do que isso, é a palavra, é a Bíblia que determina a genuinidade da experiência, se ela é genuína ou não, se ela é verdadeira ou falsa, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto, está dizendo que havia muitas pessoas tendo experiências místicas e sobrenaturais, mas aquelas pessoas estavam inchadas, aquelas pessoas estavam cheias de orgulho, aquelas pessoas se vangloriavam, aquelas pessoas se achavam especiais, aquelas pessoas se achavam mais espirituais. Irmãos, como é que alguém que se acha mais espiritual do que o outro pode ter tido uma experiência mística e sobrenatural de Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E nós precisamos estar atentos a isto. Mas mais do que isto, meus queridos irmãos, nenhuma experiência sobrenatural, nenhuma experiência mística pode contradizer a palavra de Deus. Nenhuma experiência pode contradizer. Não é a experiência que é padrão, o padrão é a Bíblia. Nenhuma experiência pode contradizer a Bíblia. Abra lá em Gálatas 1, de 6 a 8, e veja o que diz lá a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Interessante que os mormons receberam a sua revelação através de um anjo chamado Moroni. Interessante isso, né? Olha o que o apóstolo Paulo. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, porque nesta época em que Paulo escreve, o pessoal estava muito ligado em anjos. O místico estava no ar. O paganismo é extremamente místico. E o povo se convertia e trazia todo esse misticismo. E o apóstolo Paulo diz, olha, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, seja amaldiçoado. Irmãos, sonhos e visões não podem conter elementos contrários à mensagem da Bíblia. Profecias e revelações não podem conter elementos contrários à mensagem da palavra de Deus. Se alguém disser que teve um sonho, uma visão, uma revelação, ou der uma profecia que não está na Bíblia, que é contrária à palavra de Deus, você diga, eu amaldiçoo você. Está amaldiçoado. Além de amarrado, está amaldiçoado. Amarre e amaldiçoe, como diz a palavra do Senhor.
E há tanta gente sendo desviada do Evangelho, se afastando do Evangelho. Uma vez uma senhora me procurou, nunca esqueci. E aquela senhora estava encucada. E ela disse: pastor, apareceu na minha igreja, ela era de uma outra igreja, apareceu uma profetisa, e ela trouxe uma profecia. Eu queria saber se está certo, pastor. Eu disse: qual foi a profecia? Ela profetizou que o meu marido ia separar de mim e ia casar com ela. Essa é fácil, né? Essa é fácil. Essa é fácil. Eu disse: irmã, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Repreenda isso em nome de Jesus. Repreenda isso em nome de Jesus. Eu sei que essa é fácil, mas existem outras não tão fáceis e que tantas pessoas caem nelas. Lembro de um casalzinho que há algum tempo também veio aí, não de nossa igreja. Eles estavam se separando. Qual era a crise? A crise é que alguém tinha recebido uma revelação, e na revelação o Senhor dizia que os dois iam se casar. E aquela pessoa agora disse: mas pastor, e eu estou me separando, e como é que é essa questão? E eu perguntei: o Senhor revelou para vocês que vocês iam se casar? Não, a gente nem se gostava tanto, mas a profetisa falou. E eu disse: bem feito. Quem manda acreditar em profetisa? Quer dizer, não falei bem feito, mas pensei. Pequei do mesmo jeito, mas já pedi perdão ao Senhor. Ora, meu irmão, eu vou me casar e o Senhor vai revelar para o outro, não para mim, é o outro. E a gente crê nessas coisas, e a gente crê nisso. Mas a pessoa diz que teve uma experiência. E daí? E daí? E daí que teve experiência? A minha vida é calcada na palavra de Deus. Irmãos, sonho, visões são bíblicos? Podem ser bíblicos, sim. Há homens de Pedro não teve uma visão, Pedro teve uma visão. E naquela visão ele viu aquele como um lençol descendo, ele teve uma visão. Há sonhos na Bíblia? Existem sonhos na Bíblia, sim. Existe. Agora, se Deus der um sonho para você, peça a Deus a revelação do sonho. Não venha perguntar para mim, porque provavelmente eu vou te enganar. Esse é o problema. A gente tem um sonho, acha que o sonho é Deus e vai perguntar para alguém. E aí a pessoa, o José do Egito, que sabe decifrar todos os sonhos, vai dizer: não, isso aí, negócio sonhar com cobra, é não sei o que lá. E sonhou com aranha, não sei o que lá. Meu irmão, para disso, deixa disso. Vá para a palavra de Deus. Peça a Deus: Senhor, se essa visão, se esse sonho é de ti, Senhor, me dê a revelação. E o Senhor dá. Porque o nosso Deus não nos deixa no erro nem na confusão. Não pergunte para alguém o conteúdo daquilo que Deus revelou para você, mas pergunte ao Senhor. E depois peça ao Senhor confirmação na palavra. E aí você vai arder e não queimar. Podem estar certos que a maioria das pessoas que estão aí queimadas e que nós encontramos a cada dia foram pessoas que tiveram sonhos, revelações, foram pessoas que tiveram profecias, foram pessoas que tiveram tudo isso, mas as coisas não deram certo. E elas dizem: como pode um homem de Deus falar uma coisa dessas? Porque homens de Deus se equivocam, homens de Deus erram. Davi estava muito desejoso de construir o templo de Israel. E Davi falou com Natã e disse: Natã, eu quero construir o templo para o meu Deus. Sabe qual foi a resposta de Natã para Davi? Natã olhou para Davi e disse: faça, porque isso é de Deus. E quando Natã está saindo do palácio, Deus falou assim: vá lá e fale com Davi, que eu não falei nada disso e não é ele que vai construir. E Natã ficou com uma cara desse tamanho, constrangidão. E ele voltou lá e disse: rei, com todo respeito, eu me equivoquei. Mas você não é profeta? Sou, mas eu errei. Eu errei. Eu achei que isso só podia vir do Senhor. Mas o Senhor diz que não. Não é você, é o seu filho. Sabe por quê? Porque Davi tinha as mãos manchadas de sangue. E Deus não queria que o seu templo fosse associado a um homem que tinha as mãos manchadas de sangue. Seu filho Salomão, Shalom, que significa paz, pacificador, seria o construtor daquele templo. É aí que nós erramos muitas vezes. Então, quando a pessoa profetiza o que nós queremos ouvir,
Ah, que coisa deliciosa. Meu irmão, o Senhor está me dando uma palavra para você. Qual é a palavra? Olha, eu estou vendo você num Ferrari. Uma Ferrari vermelha. Não, peraí, tem mais. Ferrari está diante de uma mansão. Conta mais. Conta, meu irmão. Esse é o problema. Agora aquela profecia que diz assim, olha, o Senhor está dizendo, coloque a sua vida em ordem, porque dentro de 3 dias você vai morrer. O que é isso? Isso a gente não quer. Então, queridos, a nossa experiência com o místico, com o sobrenatural, ela não pode contradizer a Bíblia. A palavra de Deus é o padrão. Pelo amor de Deus, não sigam visões e revelações de ninguém, nem do seu pastor, mas sigam aquilo que está na palavra de Deus. Se o Senhor der algo, e se for de Deus, a pessoa que disser para você sempre dirá o seguinte: se Deus testificar e confirmar no seu coração, faça. Mas se Deus não testificar, não faça. O que passa disso é manipulação. Não se deixem manipular por ninguém. O Senhor pode trazer uma palavra. Pode. O Senhor pode dizer, meu irmão, olha, Deus me incomodou em relação a isso, isso e isso. Agora, irmão, ora, vai para a palavra, pede a direção de Deus, e se o Senhor confirmar isso no seu coração, faça. Foi que Jetro falou com Moisés. Quando Jetro viu aquela situação, Jetro disse para Moisés, olha, não é bom o que você está fazendo não. Desse jeito você vai morrer. Olha, você faça isso, isso, isso. Olha, se Deus confirmar no seu coração, faça isso aqui. Se Deus não confirmar, não faça. Porque o nosso Deus não é um Deus que manipula ninguém. Infelizmente, o que existem hoje de manipuladores e manipuláveis é o que está fazendo com que as pessoas ardam e queimem. Quem arde e queima foi manipulado. Quem arde e queima não está na palavra de Deus. Quem arde e queima se afastou da Bíblia. Se afastou da Bíblia. Você não pode estar na igreja do pastor A, B ou C. Você tem que estar numa igreja porque ali se prega a palavra de Deus. Ah, eu estou na igreja do pastor fulano que ele é muito bom. Está errado. Eu estou naquela igreja A, B ou C porque lá se prega a Bíblia. Lá se prega o Evangelho. E eu quero a minha vida calcada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que não for calcado na Bíblia vai arder e vai queimar. E o desejo de Deus é que você e eu sejamos a sarça que arde, não queima, para a honra e glória do nome do Senhor. O desejo do Senhor é que cada um de nós tenha o quê? Uma vida que arda sem queimar. Esse é o sonho, é o desejo do Senhor. Arder sem queimar só é possível se a Bíblia, a palavra de Deus, se ela for o fundamento de quê? Da nossa convicção doutrinária e espiritual. Se ela for o fundamento de quê? Nosso comportamento ético e moral. Se for o fundamento de quê? Da nossa experiência com o místico e com o sobrenatural. Que o Senhor nos ajude a ter uma vida firmada na sua palavra. E que cada um de nós possa arder para o Senhor sem jamais se queimar. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Esse é o desejo de Deus para esta igreja. E a nossa oração tem sido: Deus, faça essa igreja arder, mas não deixe essa igreja queimar. Arder sem queimar é o grande sonho, é o grande desejo de Deus para as nossas vidas e para a nossa igreja. Vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor nesse instante. Curve a sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra nessa manhã. Nos ajuda a entendê-la, nos ajude a guardá-la.
Senhor, nos ajude a fundamentar a nossa vida, a fundamentar a nossa fé, a fundamentar as nossas convicções, a fundamentar a nossa conduta, a fundamentar, ó Deus, a nossa vida espiritual, as nossas experiências com o místico e o sobrenatural, na Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja o firme fundamento. Que a Tua Palavra, Senhor, seja realmente a base, ó Deus, seja o padrão, a regra da nossa fé, da nossa conduta, da nossa espiritualidade, da nossa vida. É a minha oração, é a minha petição, no nome santo de Jesus, por quem eu oro. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Os irmãos viram que eu corri bastante, consegui acabar antes da hora. Mas é com segunda intenção, né? Eu não terminei, sempre tem uma segunda intenção. Uma segunda intenção de pastor é sempre uma segunda intenção boa, santa. É que nós temos agora uma assembleia e nós precisamos de quórum. Então eu quero convidar nesse instante os membros da igreja a se colocarem de pé. Todos os membros da igreja a se colocarem de pé, aqui e na galeria. Eu quero convidar o irmão Diácono Veloso para contar aqui, o irmão Diácono Pedro Paulo para contar daquele lado, os irmãos, e eu vou pedir ao Edson, você pode contar os irmãos aí na galeria? Então, por favor, fique de pé e deixe, e você vai ser contado. E eu estou sem caneta. Tem uma caneta? Obrigado. Os irmãos que ficaram assentados, não são por isso mesmo membros de igreja, se quiserem ir saindo, se precisarem sair e quiserem, podemos sair de fininho, para que os que estão de pé não sejam tentados a segui-los, né? Então você está de pé, não pode sair não, meu irmão. Se não... Ok. Desse lado aqui podem sentar. Edson, quantos? Ok. Muito bem, irmãos. Podem sentar todos agora. Temos o quórum necessário, 4, 5, 13. Temos 235 membros, mais do que o quórum necessário. E eu declaro aberta a Assembleia Extraordinária da Primeira Igreja Batista em Copacabana para a apreciação e votação do orçamento financeiro para o ano de 2013. E eu quero convidar o irmão relator da assessoria de orçamento para vir até aqui. Ele vai precisar de uma estante. Quero convidar também uma primeira secretária para estar a postos, irmã Dulce. Vou convidar os irmãos a permanecerem, os membros da igreja, para que nós possamos então votar o orçamento financeiro para 2013.